Queridos, a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 15, especificamente a partir do verso 22, onde nós vamos estar aqui entrando e falando a respeito desse oásis que Deus tem reservado para nós, é entender primeiramente o que é oásis. O oásis, ele é simplesmente um manancial de água no meio do deserto, onde vegetações fazem ao redor daquelas águas um lugar maravilhoso, de águas cristalinas, de águas límpidas, águas que refrigeram, águas restauradoras. Imagine você caminhando num deserto, num lugar onde não tem direção, sentido, onde você olha, é tudo igual, e o que você olha é montanha agora, daqui a pouco já é planície, e o que era planície agora vira montanha, porque a areia vai andando conforme o vento vai soprando no meio daquele deserto. Tudo vai se modificando. No meio do deserto tudo vai se modificando. E a Bíblia nos mostra, queridos, a palavra de Deus nos mostra que o povo de Deus ficou por 40 anos no Egito. 40 anos no Egito. Mas depois de ficar 40 anos no Egito, o povo de Deus, ele tinha que passar por um processo. E o primeiro processo é atravessar o Mar Vermelho. Agora, isso Deus, ele quer se revelar a nós, para que eu e você compreenda de verdade o que Ele tem para mim e para a sua vida aqui hoje, através dessa revelação, e que Ele vai se revelar não só a você, mas começando pela minha vida, em nome de Jesus Cristo. Porque a mensagem que é revelada, ela começa no meu coração. Deus vai trazer a revelação para que eu e você juntos sejamos edificados e abençoados pelo Senhor. Perceba, o povo, ele está simplesmente vivendo no Egito, guarde isso. O povo está cativo no Egito, debaixo da autoridade de Faraó, debaixo das garras de Faraó e do seu governo. Simplesmente o povo está vivendo 40 anos debaixo desta opressão. Eles acostumaram a vivenciar debaixo dessa liderança. O povo simplesmente acostumou, não era um dia, não era 2, não era um mês, não era um ano, foi 40 anos debaixo deste governo, aonde davam as ordens, aonde conduziam, aonde ensinavam coisas e culturas distorcidas, aonde mostravam para nós coisas que o povo estava vivenciando, que aquilo que no começo eles viram, talvez os servos de Deus, aqueles que tinham parentes cristãos, diziam: olha, isso não é de Deus não, esse negócio é do diabo. O povo hebreu olhava aquilo e dizia: olha, isso não é de Deus não. Só que quando o tempo vai passando e a pessoa vai se cauterizando, vai ficando calejada, vai ficando anestesiada, vai ficando amortecida, aquilo que era um horror já começa a já não ser tão horror assim. E isso nós identificamos de forma explícita e clara, porque todo o Evangelho, a Bíblia, ela aponta para a nossa vida, para Cristo, mas ela traz à nossa vida aquilo que de verdade nós estamos vivenciando todos os dias. Você vai entender, o Evangelho não é uma história que se aplica lá na atmosfera dos planetas de Saturno, de Netuno, não. O Evangelho é praticado nas nossas vidas de forma prática, traz para a realidade, para o dia a dia. Então, quando nós enxergamos aqui aquele povo vivendo debaixo do jugo do Egito, nós percebemos que aquele povo no começo, quando tinham informações dos seus pais, dizia: olha, não faça isso aí não, porque isso não é de Deus não. Olha, não age assim não. Só que o tempo foi se passando. Imagina, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. As crianças foram crescendo e foram frequentando as escolas daquela época. Quem está entendendo, diga amém. Começou a frequentar as escolas egípcias. Então o faraó e os egípcios, o governo, imputava o que devia ser ensinado nas escolas. Será que você está identificando com alguma coisa nesses dias? Quer dizer, hoje as escolas foram doutrinadas com distorções, com mentiras, com coisas que não cabem, que não tem nada a ver. Irmãos, eu não conhecia nem Jesus. Eu lembro quando na escola vieram falar de curupira. Eu falei: mas que cão é esse que é ensinado na escola? Que capeta é esse, com os pés para trás, que é ensinado para a escola? E a gente acha normal, porque afinal quem é que introduziu isso? Só que eu vou dizer uma coisa: ainda que eu não conhecia o Evangelho na essência, a Bíblia diz que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Eu já não sentia paz desses ensinamentos deturpados que colocavam dentro da escola. Aí vamos conhecer agora a escola do sítio do Pica-Pau Amarelo. Fazer o que lá? Vai acrescentar o que na minha vida? Meu amado, eu vou dizer uma coisa: ainda o pica-pau não tinha nem amadurecido, estava amarelo ainda. E eu vou dizer uma coisa: nós tínhamos que aprender isso na escola. Afinal, é isso que ensinam nas escolas. Isso antigamente, olha, faz alguns anos isso, hein? Hoje a coisa piorou.
Hoje a coisa está muito pior do que isso. Por quê? Porque o Egito quer impor as suas razões, os seus motivos, os seus ensinamentos para deturpar a igreja, para destruir os valores cristãos, para que a gente seja doutrinado e aprenda com aquilo, dizendo: olha, essa é a verdade, hein? Essa é a verdade, hein? Eu vou dizer uma coisa, eu desafio qualquer religioso, qualquer um que tem uma religião em casa, onde você estiver, quem for, qualquer pessoa no mundo que estiver ouvindo essa mensagem, eu desafio você a provar para mim que o cristianismo, que o evangelho é uma mentira, que é uma balela. E se você me provar uma nova religião, que o evangelho é mentira e é balela, eu vou concordar com você. Por quê? Porque eu não nasci para ficar vivenciando aquilo que eu aprendi. Eu nasci para progredir e para crescer. Se existe algum ensinamento melhor do que o evangelho, então me ensina, porque eu quero aprender a verdade. Eu não sei se você está tendo discernimento básico, mínimo, razoável para compreender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, o que eu aprendi, eu vim de muitas informações, de muitas religiões e misturas, e até entrar no evangelho para mim era a última coisa. Eu vou para qualquer lugar, eu vou na cartomante, eu vou no Umbanda, no Quimbanda, no Contomblé, no Espiritismo, vou na maçonaria, vou no raio que o parta, eu vou até no quinto dos infernos, mas para a igreja cristã, crente, meu irmão, essa daí eu não entro não. Mas eu vou dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui, Jesus disse: olha, esse é o verdadeiro caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Aquilo que eu aprendi de ensinamento cultural e de tradição e de reflexo e de ensinamento dos meus pais que aprenderam com os meus avós, e dos meus avós que aprenderam com os bisavós, e os bisavós com o papa, com sei com quem, eu vou dizer uma coisa, foi trazendo até mim, e eu fui aprendendo que o peixe tinha que cortar a cabeça e cortar o rabo para colocar no forno. Mas depois eu descobri que o forno cresceu e que não preciso mais cortar o rabo e nem a cabeça. Eu entendi que o evangelho trouxe a realidade, e eu aprendi que aquilo ali eles faziam porque foi o que eles ouviram, foi o que eles foram doutrinados, foi o que eles foram ensinados. Aí eu pensava: e se minha família nascesse na África? Ninguém cria no catolicismo, ninguém cria, eu vou dizer, meu irmão, ninguém cria em metade das religiões que tem no Brasil. Por quê? Porque há religiões que existem na África que não existem no Brasil. Aí eu vou dizer uma coisa, aí eu pensei, mas também, se eu pensar nessas outras religiões que tem na Ásia, também não tem no Brasil, também não tem em outros continentes. Mas aí eu pensei, mas e Jesus liberta na Ásia, Jesus liberta na África, Jesus liberta na América? Ele liberta, ele tem poder em todo lugar e território no mundo, porque o nome dele tem poder em todos os lugares. Aí eu descobri que quando alguém tinha meio cético ou cria em alguns costumes, pensava: cuidado, com o vermelho ele pode provocar isso, dá azar. Aí a pessoa ia ler horóscopo, dizer: olha, hoje o vermelho vai trazer amor. Eu dizendo: não estou entendendo nada, o vermelho dá azar ou dá amor? Porque o número 13 no Brasil é do azar, mas o 13 no Japão, eu vou dizer, é sorte absoluta. Eu não sei que número que é no azar lá no Japão, mas eu vou dizer, é assim que funciona. O que doutrinaram lá, funciona lá. O que doutrinaram aqui, funciona aqui. Mas quando Jesus disse: escute, Jesus funciona no Japão, Jesus funciona no Brasil, Jesus funciona na Índia, Jesus funciona na China, Jesus funciona na sua casa, Jesus funciona dentro da igreja, Jesus funciona no trabalho, Jesus funciona em todos os lugares. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Por isso a gente não pode ser medíocre. Por isso a gente não pode ser medíocre em dizer: eu aprendi assim, está certo, falaram isso. Você se informou, você procurou saber, porque o culto a Deus é racional, não é irracional. Não é você vir para o culto e dizer: olha, eu senti um arrepio, Deus está aqui. Não, você tem que sentir até o arrepio, mas você tem que ver a transformação na tua casa, a transformação na sua vida, a transformação na sua conduta. Porque arrepio você sente em qualquer lugar, até na montanha russa. Aliás, mais do que aqui até. Porque unção do gato não funciona. Deus não está preocupado em você sentir alguma coisa. Ainda que você não sentir nada, o meu evangelho e a minha Bíblia diz que os sinais seguirão não os que sentem, mas aos que creem no poder do evangelho. Quem crê no poder da palavra de Deus? Isso é suficiente para você crer que Deus está agindo na sua vida. Aí escute isso. Eu e você passamos uma década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas vivenciando doutrinado por distorções. E Deus agora está trazendo para a sua vida
para a minha vida, para as nossas vidas. Quem está ouvindo aqui, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu e você fomos doutrinados no Egito. Aí aprendemos tanta mentira que hoje está incutida em nós. Hoje estamos marcados por essas mentiras. Hoje existem crentes dentro da igreja que diz que crê em Jesus, mas também tem uma nota de $1 na carteira dizendo que vai prosperar por essa nota. Tem crente dentro da igreja dizendo que crê em Jesus, mas está dizendo que tem signo, que é de câncer, que é de escorpião, que é do capeta, não sei quem que você é. Mas se você é de escorpião, de câncer, de leão ou de qualquer coisa, eu digo para você, então você não pode ser a de Jesus. Porque Jesus não divide a sua glória, ou ele é o seu dono, ou não tem outro dono. É duro a gente ouvir a verdade, mas é a verdade. Mas sabe o que é, pastor? Não tem problema nenhum. Eu coloco lá para preencher a informação do Facebook. Que signo que eu sou. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Você tem que entender que você é do signo do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas infelizmente nós somos doutrinados por essas mentiras. E ó, só para te ensinar uma coisa: se você era católico, você não pode crer em signo, porque signo não tem a ver com catolicismo. Signo tem a ver com astros. Mas nós aceitamos tudo o que colocam para nós. Isso, o que importa é ter um pensamento positivo. Eu vou dizer uma coisa: o que tem de gente de pensamento positivo na cadeia e no inferno, pessoas que pensam bem, que intentam bem, mas que na verdade não praticam bem. Não adianta ter um pensamento se as suas ações são mentirosas. Comece a se pensar para praticar. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Então perceba, o que Deus quer trazer para mim, para você, é dizer: olha, quem é que estava cativo no Egito durante 4 décadas? Olha para o seu irmão e diga: é você. Quantos aqui se identificam com isso? Quantos aqui não nasceram no berço cristão, mas serviram outras religiões, ou desviaram, fizeram outras coisas? Levante a mão quem já fez isso. Somos nós, o povo que vivemos no Egito. E fomos doutrinados por isso. E sabe o que é o pior? Comemos tudo que ofereceram no Egito para nós. Bebemos tudo que oferecia. Afinal nós estávamos cativos no Egito, com uma promessa. Eu estava no Egito com uma promessa. Eu vou dizer uma coisa aqui: há muitas pessoas que estavam no Egito, mas você tinha uma promessa de Deus para tirar você de lá. Porque a promessa de Deus é que Deus tiraria o povo do Egito e levaria para a terra prometida. Há uma terra prometida de Deus para você e para mim, em nome de Jesus. Quantos querem viver na terra prometida? Diga glória a Deus. Perceba isso. Essa informação: eu estou no Egito, aceitei Jesus para uma terra prometida. Você veio para a igreja, você se converteu, você saiu do Egito, entrou na casa do Pai. Só que para você e eu saímos do Egito, nós precisamos passar pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho representa o sangue de Jesus. Afinal não é vermelho porque é à toa e nem coincidência, porque o Evangelho não tem coincidência, tem cristoincidência. Mar Vermelho representa o batismo nas águas, que Deus abre para que eu e você passe pelas águas, para que eu e você chegue na terra prometida. Só vai chegar na terra prometida quem passar pelo sangue de Calvário e quem passar pelo Mar Vermelho e o batismo nas águas. Escute, Deus está dizendo para que eu e você entre na terra prometida, nós precisamos passar pelo Mar Vermelho. Perceba, eu e você temos uma promessa. Quem tem promessa? Dá glória a Deus aí, irmãos. Só 3 tem promessa. Quem tem promessa, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Agora escute isso: eu e você com promessa, sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, e aí você fica: cadê a promessa? Cadê a terra prometida? Cadê o meu milagre? Cadê minha cura? Cadê minha libertação? Cadê minha prosperidade? Cadê o meu esposo? Cadê minha esposa? Cadê os meus filhos? Cadê o meu carro? Cadê a minha casa? Cadê a minha bênção? Aí quando eu e você passa do Egito, passa pelo sangue do Calvário de Cristo, através do Mar Vermelho, aí a gente espera a terra prometida. Só que a Bíblia diz que agora o povo tem que andar 3 dias no deserto. Amados, diga: não tem como. Diga bem alto: não tem como entrar na terra prometida sem passar pelo deserto. O deserto é o processo de Deus na minha e na sua vida. Eu não sei se você se lembra
que Jesus também morreu, que Jesus também foi batizado nas águas, e quando Jesus então voltou, diz a Bíblia, que ele foi para o deserto e ficou 40 dias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz que Jesus ficou no deserto durante 40 dias. Representando exatamente o processo natural que todo cristão não tem como pular. Não dá para pular o deserto. É no deserto que se forja, é no deserto que se forma, é no deserto que prepara, é no deserto que faz crescer, é no deserto que mostra ousadia, é no deserto que vai quem tem confiança, é no deserto que aqueles que são preparados, porque só entra na terra prometida quem superou no deserto. Aleluia! Glória a Deus! No deserto, é justamente no deserto aonde os fracos são derrotados. Sabe de uma coisa? Deus tinha uma promessa para mim, sair do Egito. Passei pelo Mar Vermelho agora para ficar nessa prova. Me converti, saí do mundo, larguei a bebida, larguei a prostituição, larguei isso para ficar nessa luta que eu estou passando hoje aqui na igreja. Eu vou dizer uma coisa, nem Jesus foi livrado do deserto. Por que você quer ser livrado do deserto? Por que eu quero ser livrado do deserto? Sendo que o deserto é o lugar de treinamento, de cura, de libertação, de restauração, de transformação. Por quê? Porque nós ficamos 40 anos no Egito. E Deus precisa curar a minha e a sua mentalidade. Deus precisa tirar o velho homem. Deus precisa arrancar os velhos costumes. Ainda você se incomoda com o chinelo virado. Ainda você se incomoda com alguns costumes pagãos. É porque ainda nós estamos passando pelo deserto e não entendemos. Deus está dizendo: eu estou arrancando o Egito de dentro de você. Eu estou tirando o Egito de dentro de você, para que você possa entrar numa terra prometida. Porque quem está cauterizado com o Egito não consegue viver da terra da promessa. Quem está preso no Egito não consegue enxergar os milagres que Deus tem para você. Mas é no deserto que os fracos desistem. É no deserto que os corajosos permanecem. É no deserto que Deus faz a distinção de quem é covarde e de quem é corajoso. O deserto, esse dia Deus me deu uma revelação que é cantado aqui quase todos, agora nova, cantado aqui com mais frequência, mas nós já ouvimos isso há muito tempo. De que os olhos do nosso Deus são como os olhos de fogo. Será que Deus literalmente tem os olhos de fogo? Eu não posso dizer. Porque a Bíblia diz que existem coisas ocultas que serão reveladas só naquele grande dia. Mas preste atenção numa coisa. O Espírito Santo diz para mim uma coisa. Sabe o que são os olhos de fogo? Que significa que alguém que é santo como o Senhor olhar para aquilo que não presta será queimado e consumido. Mas para aquilo que é santo vai ficar mais santo. Preste atenção, se eu colocar esse pano, essa toalha diante do fogo, o que vai acontecer com ela? Vai sumir. Vai queimar e vai. Se tiver madeira, vai queimar. Mas e se tiver ouro? O que acontece com o ouro? Ele fica cada vez mais puro. Quando os olhos do Senhor de fogo, Ele está dizendo: se a sua obra representa a glória como ouro, ela não será queimada, mas ela vai ficar cada vez mais purificada, santificada e renovada pela minha presença. Por isso, quando o Senhor diz: apresente as tuas obras, obras de valor, são obras que representam como a glória de Deus. Porque obras de madeira, obras de ferro, obras qualquer outra humana serão destruídas e queimadas pelos olhos de fogo. Mas para aqueles que têm obras gloriosas, ela vai ficar cada vez mais pura e brilhar cada vez mais para a glória do Senhor. Você sabia que o ouro, o metal que você, quanto mais fogo, mais puro ele fica? O que queima são as impurezas. O ouro fica cada vez mais puro. Então, quando Deus olha com olhos de fogo, Ele está dizendo: não adianta vir querer me enganar com obras de madeira.
porque vai ser queimado na minha presença. Não adianta querer me iludir. Olha, Senhor, o que eu fiz. Eu vou dizer, tudo bem, eu vou olhar com olhos de fogo. E se for obras malignas, obras carnais, obras de coisas passageiras serão queimadas pela minha presença. Guarde essa revelação que o Espírito trouxe ao meu coração e que confirma em Sadraque, Mesaque e Abednego. Que a Bíblia diz que quando então os homens pegaram ele, lançaram na fornalha, aqueceram 7 vezes mais. O 7 simboliza a presença do Deus Pai, o Espírito do Senhor, a glória de Deus, totalidade. E então amarraram e ataram-se todos eles com cordas e amarraram ele. E os capitães da guarda os lançaram no meio da fornalha, aqueles homens. Guarda isso. E de repente, quando o rei olhou, eles estavam sem cordas, sem laços, e estavam dançando com um quarto homem que caminhava junto com eles. Sabe que fogo era esse? Era o fogo da glória de Deus. Era o fogo da presença do Senhor. Mas cadê as cordas? Mas cadê as cordas? Cadê as amarras? Cadê as correntes que te prenderam? Diante do Senhor ninguém pode te prender. Diante do Senhor ninguém pode te amarrar. Diante do Senhor ninguém pode te deter. E a Bíblia diz que aqueles capitães, quando lançaram, escute isso, eles morreram fulminados por aquele, queimados por aquele fogo. Que fogo era esse? Qualquer um que chega perto de uma fornalha, sabe, peraí, não vou me aproximar mais, está quente. Qualquer um que se aproxima perto de uma fornalha vai dizer, tá bom, joga daqui, porque se a gente chegar perto, vamos ser queimados. Mas o que é que queimou aqueles homens? O que é que fez eles evaporarem? Porque o que é obra humana, carnal, pecaminosa, será consumido diante do fogo da glória de Deus. Perceba que Deus, Ele quer trabalhar em nós e nos ensinar. Mas muitas vezes nós queremos dizer, não, eu estou preparado. Eu estou apto, eu já aprendi, já sou profissional de púlpito. Deus não quer profissional. Deus quer pessoas que suportaram o deserto. Deus não quer pessoas que se acham preparadas. Deus quer pessoas que se submetem à sua vontade e que obedecem à sua direção. Não é o quanto você acha, é o quanto Deus tem para mim e para você. Por que tem pessoas escandalizando, envergonhando o evangelho, distorcendo? Porque nunca passaram pelo deserto. Nunca enfrentaram o deserto, sabe nem o que é deserto. E nesse processo do deserto, por ser difícil, por não ser fácil, por ser pesaroso, cansativo, doloroso, estreito, a gente começa a dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse deserto? Porque deserto é sinônimo de solidão, que não tem referência, que não tem guia. Mas a Bíblia diz que o deserto, guarde isso, quando nós estamos com o Senhor, aí a Bíblia diz que Deus se manifestava como coluna de fogo de noite, porque o deserto são extremos absolutos, extremos de não ter nada, extremos de sequidão, extremos de gelo de madrugada. No deserto de noite é abaixo de 0, no deserto de dia é acima de 50 graus centígrados, céus, perdão. Sabe o que é isso? É quando pessoas estão dizendo, meu Deus, eu vou morrer queimado aqui. Aí vem a nuvem de Deus e fala, o sol, eu vou te guardar, diz o Senhor. Quando você vai morrer de frio, diz o Senhor, eu sou a sua coluna que te aqueço. O que é isso? É dependência de Deus. Quando eu e você dependemos de Deus, ouvimos a voz dele, dizemos, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu estou sem saber para onde ir, eu não sei o que fazer. O Senhor diz, fique tranquilo. Sabe por que eu te coloco no deserto? Para que você possa depender da minha presença, diz o Senhor. Sabe o que a gente está acostumado no Egito? A gente fazer do jeito que a gente acha. Eu resolvo. O que é para colocar onde? É aqui? Então deixa que eu coloco. O que é para fazer agora? Eu vou tentar. Quebrar a cara, deu errado, deu. E aí deixar a vida me levar. Não é assim? No mundo não é assim? Mas com Deus não é assim. Com Deus você fala, Senhor, e agora? Deus falou assim, só anda quando a coluna andar. Só age quando a nuvem andar. Quer dizer, quando o Espírito conduzir, você faz. Se Ele não conduzir, você não faz. Porque Deus está preparando para mim e para você no meio do deserto. Só experimenta oásis quem vive e passa pelo deserto. Olha para o seu irmão e diga, só experimenta oásis quem passa pelo deserto. Quantos querem viver o oásis de Deus na sua vida? Dá uma glória a Deus aí. Não teve muito glória para o oásis não, mas quantos querem viver um milagre de Deus na sua vida? Levanta a mão. Também não teve? Quantos querem viver um milagre de Deus na sua vida? Então, para o milagre acontecer, tem que ter alguma coisa impossível.
o oásis aparecer tem que ter deserto. Para ter milagre, a medicina tem que falar que não tem jeito. Você quer mesmo um milagre? Uma vez eu ouvi os testemunhos das pessoas dizer assim: olha, aquele cara, ele tomou 48 tiros e está vivo. Meu Deus, testemunho. Ou aquele ali, não sei o que, arrancou, plantou bananeira, voou, caiu do 10º andar, está vivo. Eu dizia: meu Deus, eu não tenho nenhum testemunho para contar. Falei: deixa eu contar um testemunho. Eu estava vindo aqui, eu tropecei numa pedrinha ali, ralei o joelho, irmão. Deus me guardou. Falei: mas eu vou contar, eles vão dar risada de mim, porque o milagre é pequeno. Aí disse Deus, o papai disse para mim assim: o que aconteceu com você? Eu falei: nada. Deus falou: então suba lá e dá o testemunho. Vou dizer: o que, Senhor? Então eu vou dar o testemunho do livramento de Deus para a sua vida. Hoje, vindo para cá, sabe o que aconteceu? Hoje, é hoje. Que dia que é hoje? Foi hoje mesmo. O que aconteceu? Diga: o que aconteceu, pastor? Nada. Sabe por quê? Porque Deus me livrou de lá aqui, dizendo: eu te guardo, eu te livro, eu te abençoo, eu te capacito. Se não aconteceu nada, é porque os anjos dele estavam te guardando, estavam te protegendo e dizendo: ninguém vai tocar nele, ninguém vai tocar nele. O seu milagre é maior, querido. Para a gente, milagre é só quando a gente vê. Você não sabe o livramento que Deus te deu hoje. Você não sabe a cura que Deus liberou agora para a sua vida. Você não sabe agora o que está acontecendo no seu corpo lá. As suas células estão recuperando o milagre, porque Deus deu ordem nos céus, dizendo que o teu corpo pertence a Ele e que a promessa dele está sobre a sua vida. Você não está vendo, não tem notícia de desastre. Sabe por quê? Porque Deus deu ordem de vitória ao seu respeito. A gente está acostumado a comparar com o Egito as coisas que aconteciam. Não, eu vou dizer: ainda que você não veja nada, Deus está fazendo tudo. Perceba, queridos, que nós entendemos que no deserto, diga: no deserto, os fracos são revelados e são derrotados, porque eles não suportam. E aquele irmão lá, pastor, não quer mais saber de igreja não. E é muito difícil ser crente. Quem falou que ser crente é fácil, irmão? Aliás, crente até o diabo é, mas cristão de verdade, que a Bíblia diz que ele crê e treme. E crente é quem crê. Então ele é crente muito mais do que muito crente, porque ele treme de medo. Agora escute uma coisa: quantas pessoas pensaram que o evangelho é para fraquinho? Tu já viu um ladrão roubando como ele é macho pra caramba? Agora vê quando a polícia está pegando ele, como ele fica uma fêmea. Vê, qualquer pessoa é assim. O evangelho, você tem que ser muito mais macho e muito mais fêmea. Mulheres e homens têm que ser definidos e dizer: eu sei o que eu quero, e eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se manifestar, e Ele vai me livrar, e Ele vai me guardar. E vem o outro falar: para de palhaçada, você é louco, não sei o que. Você vai dizer: eu sei o que eu quero, e eu não vou parar, porque a promessa de Deus está sobre a minha vida. Quando eu e você entendemos isso, nós sabemos que Deus está operando em nós. Diga: só tem oásis quem passa pelo deserto. Há um oásis de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. É no deserto aonde os sonhos são cada vez mais distantes e abandonados, onde sonhos são confirmados por aqueles que continuam. Muitas pessoas no deserto, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber de nada, deixa isso para lá. Eu não quero mais, porque não suportou, não aguentou, então abandonaram os sonhos. Mas no mesmo deserto onde sonhos ficam para trás, é o mesmo deserto onde sonhos vão ser confirmados para aqueles que continuam. Quando eu e você temos a percepção do Deus que está se revelando a nós, que Deus está trabalhando no nosso caráter, que Ele está exigindo sim de nosso esforço mental, físico, psíquico, está trabalhando em nós. Por que que Deus está fazendo isso? Porque nós ficamos 40 anos no Egito. E Deus não pode colocar eu e você na terra prometida, sendo que você tem a mentalidade de porco. Diga: mentalidade de porco. O porco, ele mexe a cabeça, levanta para cima, não?
Sabia que o porco não mexe a cabeça para cima? Sabia disso? Quantos não sabiam? Levanta a mão assim, seja sincero. A cabeça do porco não vai para cima. A pessoa que tem mentalidade de porco, espírito de porco, só enxerga a lavagem, resto. Tu pode pegar um porco e passar batonzinho na boquinha dela, pôr uns brinquinhos na porquinha, passar um perfume francês, passar um blush nela. Olha que porquinha chique. E aí você coloca aquela porquinha, coloca assim uma cadeirinha, um troninho lindo para ela, e uma mesa, um talher. E aí você coloca do lado lavagem, chiqueiro, lama. Ela vai correr para onde? O problema é que muita gente saiu do Egito e ainda continua correndo para a lama. O processo do deserto, Deus está dizendo: eu quero arrancar o espírito de porco que foi incutido lá no Egito, com a mentalidade de que você é escravo. Quando Deus passa pelo deserto, Ele está dizendo: aquela escravidão acabou. Quando Ele passa pelo deserto, Ele está dizendo: aquilo que você era oprimido não existe mais. Quando você passa pelo deserto, o Senhor está dizendo: agora não é mais sua autoconfiança. Deserto é dependência. Deserto é confiar em Deus. Deserto é acreditar na promessa. Deus está dizendo: no deserto a sua identidade vai sendo restaurada. No deserto, aquilo que foi perdido, Deus traz de volta para a igreja. Aí você vê pessoas, queridos, dizem histórias aí, aqui reais, no Brasil, diz que algumas pessoas que ganharam na Mega Sena voltaram a ficar pobres. Por quê? Porque o problema não está no dinheiro, o problema está na pessoa. Tem gente que está vivendo na miséria, não é porque você ganha pouco, é porque falta administração e sabedoria de Deus na sua vida. Na minha vida, nas nossas vidas, quando nós compreendemos isso, o Espírito Santo, o maior administrador de todos, nos capacitará a vigiar em todas as coisas. Porque às vezes dizemos que nos convertemos, mas não convertemos o bolso, não convertemos nossa mentalidade, não convertemos nossas ações, não convertemos nossas palavras e vivenciamos como no Egito. Mas Deus está dizendo: há uma nova história, há um novo tempo, há um novo momento de Deus para nós. Aleluia. Diga: existe um oásis para mim. Mas não pensa que o oásis é o suprassumo. O oásis é o prisma, é a coisa mais alta e mais importante da nossa vida. Não. Oásis representa refrigério, alívio, para que você continue e finalize o deserto até entrar na terra prometida. Às vezes quem está no deserto não é fácil. Você está cansado, quebrado. Eles estavam com sede, dependentes total de Deus. Acabaram de viver um milagre de Deus abrindo o mar vermelho, mas parece que esqueceram tudo. Por quê? Porque ficaram cauterizados com o Egito. Queridos, por que eu e você não estamos vivendo milagres extraordinários? Sabe por quê? Porque nós aprendemos com o Egito lá atrás. Ah, não, isso faz parte, todo mundo tem que sofrer mesmo. Não, é assim mesmo. Qual é a doutrina que veio para nós? Durante anos. E que a gente acha que em 5 minutos estamos usufruindo de tudo. Por isso que muitos de nós, quando chegarmos um dia lá nos céus com o Senhor, nós vamos se surpreender com o quê? Surpreender com decepção. Como assim, pastor? Vai para o céu, vai se surpreender com decepção? Vai. Como vai? Vai. Chegar lá, Deus vai dizer: eu vou dar aqui um exemplo na minha limitude, na minha finitude, na minha pequenez. Deus vai dizer: está vendo aqueles containers ali? Estou vendo. Todos aqueles containers eram seus lá na terra. Como assim? Eu vou abrir os containers para você enxergar. Aí Deus vai mostrar carro melhor, casa melhor, família abençoada, paz na sua casa. Você vai dizer: mas Senhor, mas por que eu não vivi isso? Eu salvei. Deus vai dizer: é porque ainda você vivia com a cabeça no Egito. Porque ainda você achava que eu era um Deus pequeno. Ainda você achava que era um Deus que precisava de acender vela para mim. Você não entendeu que eu sou o sol da justiça. Quantas vezes nós temos um problema, nós pensamos que é impossível. Seja sincero, quantas vezes eu e você falamos: isso aqui é difícil mesmo. Levanta a mão, quantos já pensaram isso? Levanta as duas mãos bem alto. Fala: Deus, tem misericórdia. Esse Egito vai ter que sair de mim aqui hoje, em nome de Jesus. A gente limita o poder de Deus. Sabe quem nós somos?
Quando Pedro, Jesus disse, então, Pedro disse, és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Então Pedro dentro do barco sai caminhando sobre as águas. Meu irmão, andar sobre as águas é comum você ver alguém andando sobre as águas por aí, irmãos? Não. Na Bíblia só andou dois sobre a água, Jesus e Pedro. Só que olha o que acontece com aquele que anda sobre as águas e está preso no Egito. Ele andou sobre as águas e a Bíblia diz que ele conseguiu fazer dois milagres: andar e afundar. Pedro começa a afundar e Jesus olha para ele: homem de pouca fé. Imagina, irmão, um cara que andou sobre as águas de pouca fé. Imagina eu e você, que continuou no barco, que falou: você é louco, Pedro, não faz isso não, Pedro, você é maluco, Pedro, fica aí na boa aí. Aí Pedro está andando sobre as águas, então, meu Deus, que negócio é esse? Que loucura é essa? Que coisa é essa? Acho que o povo ficou tão passando incredulidade para Pedro. Pedro olhou e falou assim: até eu estou achando um mistério forte aqui. Começou a afundar. Tem gente que recebe a cura e consegue ficar doente depois. A pessoa é liberta, Deus tirou das trevas, ela recebe o milagre, mas daqui a pouco ela volta a ser presa e cativa a Satanás. Por quê? Porque ela está olhando para a tempestade, para as questões, para as lutas. E a Bíblia diz que Pedro começou a olhar para o vendaval, começou a ver as ondas altas, e ele tirou os olhos de quem? De Jesus. Jesus está dizendo: volte a olhar para mim nessa noite, volte a olhar para mim nessa noite, porque eu tenho um milagre para você. Quando então de repente aquele povo sai da terra do Egito, passam pelo Mar Vermelho, vive milagres extraordinários, eles começam a murmurar durante 3 dias no deserto. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele ficou quantos dias? E o terceiro ele é o processo de ressurreição de Deus nas nossas vidas. Deus quer matar o velho homem e fazer uma nova criatura surgir em nós. Eles param cansados, exaustos. No deserto as pessoas começam a enxergar o que não existe. É chamado de miragem. Quantos cristãos estão vivendo de miragem? Porque são guiados pela sua ganância, pelo seu desejo. A miragem é um anseio nosso em fazer acontecer. Agora, o oásis é a direção e a bênção de Deus acontecendo nas nossas vidas. Diga: a miragem é o meu anseio em fazer acontecer. Diga: o oásis é o desejo de Deus restaurando a minha fé. Meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Ai, meu Deus, é muito bom. Ai, ele é lindo. Ai, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ai, meu, coisa linda. Conhece o capeta, irmão? É lindo demais. É lindo. A pessoa está tão vidrada, seca, que ela está enxergando miragem. Aí quando Deus fala: enxergue a minha glória, aquilo que era valor para nós perde o valor. Por quê? Porque nós achávamos, quantas vezes eu quis uma coisa, eu lutava, eu quero comprar isso, eu quero comprar. Ai, meu Deus, é assim, tem que ser dessa cor. Ai, desse jeito. Deus fala: peraí, olha para o lado, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior para a sua vida, eu tenho uma vitória melhor para você. Os meus pensamentos e os meus planos são mais altos do que os vossos, os meus sonhos são melhores do que os seus, a minha vontade é melhor do que a sua. Mas você: eu quero a minha, eu quero a minha, eu quero a minha, eu quero a minha, eu quero a minha. E Deus diz: então peraí, escute, então bebe. Aí você bebe e fala: meu Deus, o que é isso? É água amarga, é mara, porque a sua sede, a sua ganância te faz encher a barriga de água amarga e dizer: meu Deus, e agora? Deus, calma, que ali na frente tem oásis, coqueiros de águas de cristalinas, 12 fontes, tenho promessas para a sua vida, tenho milagres para você. Você acha que eu te tirei do Egito, eu vou deixar você morrer no deserto? Quantos viram o livramento e a bênção de Deus ao longo da sua vida aqui? Já levante a mão assim. Você ia pensar: dessa vez eu não passo. Alguns anos passados, minha esposa, nós, pastora, vivemos uns tempos que eu vou dizer uma coisa, irmãos. Meu Deus, tempo de muito choro. Diga: o choro também é de Deus, mas não para sempre. O choro pode durar uma noite. Ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, diz o Senhor. O deserto não é para paralisar, não é para destruir, não é para te envergonhar. É para tratar em nosso caráter, o coração, para que eu e você viva a promessa, para que eu e você viva de verdade, andando no limite, no extremo.
Só quem andou no extremo e permaneceu mostrou fidelidade. Será que você entendeu isso? A pessoa dizer, Senhor, eu confio em Ti. Mas confiar em Deus na hora da prova, é aí que a gente mostra a fidelidade. Tem gente que só é fiel na hora do bem bom. Tem gente que só é fiel quando está dando tudo certo. Tem gente que só é fiel quando está tudo prosperando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Olha que eu nem sou conhecido, hein? Olha que eu nem sou conhecido. Mas o que aparece de primo meu e família minha que eu nunca ouvi na minha vida. Eu sou família, então eu tenho um amigo. Eu te conheço, eu cresci com você. Meu, como eu gostava de você. Gente. Só entra na internet lá, pastor Rodrigo encontra. Nós somos família. Eu falo, Jesus, mas da onde? Que eu não lembro dessa época. Eu fico imaginando alguém que Deus está evidenciando, honrando muito mais. Pessoas que duvidaram de você, elas vão começar a te procurar para dizer que é teu parente. Porque Deus está dizendo, você não está desistindo na hora da luta. Eu vou te honrar, diz o Senhor. Eu vou te exaltar, diz o Senhor. Eu vou glorificar o meu nome na sua vida. Porque quando Deus está em você, Ele exalta você junto com Ele. Porque o nome dEle é glorificado na tua história. Há pessoas que olham para a sua prova, não, que isso aí não conheço, sei o quê. Mas depois que Deus vai levantando, acontecendo aí, começa a aparecer pessoas que diziam que te amavam. Por que será? Mas no deserto, mostra-se fidelidade àqueles que estão andando no limite, no extremo. Não para desfrutar só do oásis. O oásis é só o refrigério. Porque depois do oásis, diga depois do oásis, logo está ali a terra prometida. Se você achou que o oásis era bom, você não entendeu ainda o que é o fruto da terra prometida que Deus tem preparado para você. O oásis só é o refrigério. Diga o oásis. É só o refrigério. O oásis não é para você morar no oásis. A pessoa está tanto tempo sofrendo no deserto, quando ela chega no oásis, ela fala, eu vou fazer uma cabana e vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu vou morar por aqui. Porque imagina, no deserto não tem água, não tem nada, não tem fruto, não tem nada, nada. Você chega a um oásis, um manancial de águas frescas, onde existem palmeiras, coqueiros, sombra, e você fala, eu não quero mais sair daqui. Deus está dizendo para você, o oásis é só a mostra da minha glória de que há acontecer na sua história. Quantas vezes eu e você estamos vivendo um deserto, uma provação, de repente aconteceu um milagre, um testemunho, uma bênção, que você fala, meu Deus, como Deus é fiel. Quer dizer, a gente estava até agora murmurando, mas aí veio aquele refrigério, veio aquele alívio. Aí a gente fala, deixa eu dar esse testemunho, pastor. Deus está dizendo, se prepara, porque grande vai ser o seu testemunho em nome de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu nesse deserto? Aqueles que chegaram ao oásis, Deus trouxe um refrigério dizendo, olha, tem mais um pouco para frente, mas logo está chegando a promessa de Deus na sua vida. E quantos desistiram antes de chegar ao oásis? Quantos abandonaram a sua fé porque acharam que passaram o mar vermelho, saíram do Egito e já tinha que sentar na cadeira de príncipe, governador e dizer, agora eu vou reinar. Há muitas pessoas que pensam, porque vieram servir a Deus, não pode mais passar por desertos. E por isso elas desistem do Evangelho. E por isso elas abandonam a fé. Sabe o que significa êxodo? Êxodo é saída. Aqui quando nós meditamos e percebemos aqui no Gênesis, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando eu e você percebe o cuidado de Deus desde a criação, do livramento, de Deus tirando do Egito e levando para a terra prometida, Deus se manifestando, ensinando o povo dele a obedecer, a confiar, a depender e a acreditar que Ele está no governo de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. O problema é que nesse processo muitas pessoas param. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo para você hoje, os desertos que têm aparecido para você nesses dias, não é para te matar, é para te deixar mais forte, diz o Senhor dos Exércitos. Não vai parar no oásis, Deus vai dar um refrigério, mas o Senhor preparou uma terra prometida extraordinária para a sua vida em nome de Jesus. Levante a mão direita e diga, Senhor Jesus, eu recebo a terra prometida
sobre a minha vida. Diga: Deus, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou permanecer a crer na sua promessa. Quantos vão crer na promessa de Deus? Deus, amados, no meio de um deserto, guarde isso, no meio do caos, no meio da provação, Deus é especialista em fazer milagres. Diga: Deus é especialista em fazer milagres. Diga: no deserto, Ele transforma a água amarga em doce. Diga: Deus transforma. Deus pega um prisioneiro, diga um prisioneiro, e faz ele governador. Diga: Deus é especialista em pegar uma mulher que não pode gerar e fazer mãe de filhos. Diga: pegar um homem que não podia ser pai e fazer pai de uma nação. Diga: Deus é especialista em pegar alguém leproso e fazer puro, limpo para a glória do nome de Jesus. Diga: Deus é especialista em pegar pessoas com mãos atrofiadas, mirradas, e fazer essas mãos serem curadas para receber a sua promessa. Deus é especialista em chegar em mortos que estão enterrados há 4 dias e dizer: chegou a ressurreição e a vida. Ele é especialista em mudar deserto em terra prometida, diz o Senhor. Só que só acontece isso se você não parar. Perceba que todo milagre só se cumpre se eu e você não sair do propósito. Tem gente que diz: olha, pastor, eu tinha uma promessa, vai acontecer isso e isso. Sabe uma coisa? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada na minha vida. Aí você vai conversar com a pessoa 5 minutos. Aí fala: o que você faz para Deus? Não quero mais saber de nada. Eu parei. Eu não quero mais servir, eu não quero mais ser membro. Pastor, você sabe que eu já fui líder em igreja? Eu falo: é? Que coisa. Nossa. Nosso Senhor. Que alguns crentes vão dizer: Nossa Senhora. Sabe o que é isso? É pessoas que não suportaram no deserto. Ah, não, eu me decepcionei demais. Mas me mostra na Bíblia alguém que não foi provado no fogo. Me mostra na Bíblia um vencedor que não teve luta. Mas tem gente que quer vencer. Sabe o que é, pastor? Eu me decepcionei com o homem. O homem da igreja lá. Pastor, quero nem saber mais de igreja. Mas é medíocre. Mas é um fracassado. Fracassados se revelam no deserto. O que o deserto faz é revelar fracassado. Mas o mesmo deserto que revela fracassado, ele revela vencedor também. Ah, meu irmão, é o mesmo deserto que você olha para aqueles que dizem: meu Deus, eu estou parando. É aqueles que dizem: é agora que eu estou continuando, é agora que eu vou progredir, é agora que eu vou insistir. Porque Abraão olhou para Ló e disse: você quer ir para onde? Ló, nem um pouquinho bobo, olhou e disse: eu quero para aquele lugar ali, ó. Tá vendo? Aquele lugar ruim ali. Qual? Aquele lugar ruim ali, Abraão. Qual, meu? Ali de Campina, de fontes, de águas, de coisa maravilhosa. Eu vou para aquele lugar ruim porque eu quero deixar você ir para o deserto, Abraão. Abraão, tudo bem. É para lá que você vai? Então eu vou para o deserto. Eu vou dizer, meu irmão, a diferença de quem vai para o deserto é quem vai para o deserto com promessa. Quem tem promessa, levanta de mão aí, em nome de Jesus. Tem gente indo para Campina amaldiçoado, mas tem gente indo para o deserto com promessa. Tem gente indo para o deserto com vitória. Tem gente indo para o deserto com a presença de Deus. Você não vai ficar desamparado. O deserto está te forjando, está te formando, está te fazendo crescer, para que você viva a promessa e o milagre de Deus na sua vida. Mas quando pulamos essa etapa, não sabemos administrar. Para você entender. Davi tinha uma promessa de ser rei. Diga, uma promessa. Eu vou encerrar já. Uma promessa de ser rei. Pronto, você vai ser rei. Quem é que falou? Foi Deus. Tá bom. Amém. Estou lá no pasto trabalhando. Estou onde? Lá na avenida, lá na Jacob. Que igreja, pastor? Não, eu estou na Jacob, aquela igreja lá que ninguém conhece. Tem 16 anos lá, o Ministério da Revelação Profética.
Ah, mas você não está numa igreja que tem um nome assim, que é famosa? Não, estou lá na Jacob. Estou lá, sou membro daquela igreja. E você, Davi? Estou lá no pasto, onde ninguém conhece, na igrejinha da Jacob, é o pasto da Jacob. Só tem uma ovelhinha que é só o sangue do Calvário lá. Está lá ele. Aí lá vai chegar Samuel para ungir o rei. Aí vai aparecendo os irmãos de Davi, bonito, com aparência de rei, entrando na frente. E Davi está onde? Está lá no pasto, ninguém nem chamou ele. Eu vou dizer, mano, ninguém quer chamar você para a consagração. Mas pode ninguém chamar. Quem te escolheu é o Senhor, e Ele que vai ungir você. Davi está lá, trabalhando. Daqui a pouco passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irmãos. Acabou os irmãos, acabou, não tem mais ninguém aqui não. Não, aqui tudo bem, eu sei que não tem, mas não tem mais nenhum por aí. Ah, tem lá um lá jogado no pasto, trabalhando lá para meia dúzia de ovelha. Então manda ele vir aqui. Quando chega ele, um cara desse tamanhozinho. Pois não. O Senhor diz, esse aí é o rei de Israel. Esse aí é o rei de Israel. Davi está falando, então tá bom. O que é para fazer? Voltar para o pasto? Amanhã, agora aqui, só vou jogar um óleo na sua cabeça. Tó. Recebe, estou ungido o rei. Pronto, ungido o rei, tá bom. O rei dorme. O rei dorme aonde? Dorme na mesma cama. E qual o travesseiro do rei? É o mesmo. E o cobertor? É aquele que seu irmão largou para você. Dorme aí. Quando ele acorda, até sonha, eu sou rei, vem num trono. Quando ele acorda no dia seguinte, está tudo igual. Diga, tudo igual. Não é porque você foi ungido rei que as coisas vão mudar imediatamente. O deserto continua. Aquele que é ungido rei, agora começa a perseguição. Aquele que é ungido rei, agora Saul ficou sabendo, peraí, eu sou rei. Samuel ungiu outro rei. Pode mandar pegar esse cara e mata ele. Lá vai Davi fugindo para tudo que é lado. Ah lá, meu, o deserto da vida de Davi. Preste atenção, por que existe deserto? Lá vai Davi, foge para lá, foge para cá, vai para lá, entra na caverna, vai na caverna de Adulão, depois para outra caverna, Saul entra, ele vai e corta o pedacinho da ola. Ó, Saul, se eu quisesse te matar, eu não quis, mas eu estou aqui porque eu não tocaria no ungido de Deus. Mostra-se fiel, mostra-se obediente, quer dizer, não age por força, não faz por interesse próprio, mas é guiado pela presença do Espírito. Aparece o que mais? Urso, leão, ele enfrenta, ele vence. Agora lá vai os irmãos dizendo, leva queijo para o irmão, leva. Chega lá, ele vê um gigante afrontando o exército dos Deus vivos. Ele diz, então o que está acontecendo? Você não pode negócio desse, vamos lutar contra o gigante. Mas quem é você? Saul diz, já que ele vai lutar, tome as vestes, tome a couraça, tome a espada, o capacete. Lá vai ele diz, não serve em mim, eu só tenho uma funda e uma pedrinha, é só isso que eu tenho. Davi diz, fica tranquilo, eu não vou com a sua espada, nem com o seu escudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que me chamou e aquele que me ungiu. O gigante cai por terra, o povo diz, esse é o rei de Israel, esse é o rei de Israel. Escute uma coisa, deserto não é para te matar, deserto é para te preparar, deserto é para te capacitar, deserto é para fazer você florescer. Deus quer te erguer para que você governe com conhecimento de causa. Imagina você chegando lá, Davi, pode governar, dizer como? Vai aparecer um gigante. Davi corria para trás igual Saul fazia. Estou com medo do gigante, por quê? Mas você que é o rei agora, Davi, agora assume os problemas. Tem gente que quer governar, mas só para a parte boa. Tem gente que não quer governar para defender gigante, para lutar contra gigante. Quantos querem a unção de Deus na sua vida aí? A unção de Deus não é só para você conquistar, é para você vencer gigantes. Então quando a luta vier, tu vai dizer, é para isso que eu fui ungido. Bateu um desânimo, não vou para a igreja não. Tu vai dizer, peraí, esse gigante vai ter que cair da minha vida em nome de Jesus. Tu tem sido um Davi que vence o gigante do cansaço, do desânimo, da hora do sono, o gigante do Netflix? Hoje tem uma série tão linda, nova. Quem que é? É Satanás e os seus 7 demônios decaídos que vão arrebentar e levar eu para o inferno. Aí é a coisa mais gloriosa aquele filme. Aí as pessoas abandonam a Deus para ouvir coisa do próprio capeta. Porque afinal, é normal, não tem problema nenhum, é só um filme. É só um filme. O deserto, ele serve para mostrar. É como um fogo que nós entramos e somos purificados como ouro para a glória de Deus. O deserto é ou você para, ou você continua. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Deus quer fazer eu e você continuar. O oásis não é para você parar nele, nem viver dele. É só para que o refrigério de Deus chegue. Para que
eu e você possa entrar na terra prometida. Há uma terra prometida, e essa terra prometida é para quem passou pelo deserto. Essa terra prometida é para quem passou pelo deserto. Se alguém puder abaixar mais aqui o ar para mim, por favor. Deixar mais frio. Porque eu estou me sentindo no deserto aqui hoje. Acho que Deus quer fazer literal esse deserto, para trabalhar na minha e na sua história. Com seus olhos fechados, eu quero que você pense: quais são os costumes, traumas, marcas, situações que nos prenderam ao Egito e que você quer arrastar hoje para dentro da igreja? Deus está dizendo: é tempo de se humilhar diante dele. É tempo de dizer: Deus, eu agora dependo de Ti, confio em Ti. Eu não quero mais me lembrar e nem me prender às coisas passadas do Egito. Eu sou uma nova criatura. Eu passei pelo Mar Vermelho. Eu passei pelo sangue de Jesus. Senhor, eu quero vivenciar a Sua promessa. Eu quero vivenciar o Seu milagre. E eu não quero ser mais um que desistiu no deserto, não. Eu quero ser mais um que permaneceu, que prevaleceu, que continuou. Porque nesse deserto da minha vida, vai me fazer cada vez mais forte para a glória do Teu nome, Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele está renovando a minha e a sua fé, o meu e o seu coração, fazendo com que eu e você entenda que servir a Deus não é só facilidade. Que servir a Deus não é se prender naquilo que nós aprendemos lá atrás. Que servir a Deus é um crescimento contínuo. Servir a Deus é uma maturidade contínua. A Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Se você alcançou a fé hoje, amanhã tem uma fé maior do que essa. Se você conquistou hoje, amanhã tem uma conquista maior do que essa. Se você venceu hoje, amanhã tem uma vitória maior para a sua vida. É de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Deus tem vitória maior para você e para mim. Mas nós precisamos entender que precisamos superar e aprender com o Senhor. Às vezes esse deserto são palavras, às vezes esse deserto são pessoas, às vezes esse deserto são pensamentos, às vezes esse deserto são setas malignas, às vezes esse deserto é o desejo carnal. Paulo diz que todos os dias eu esmurro o meu corpo para não pecar contra ti. Sabe o que é isso? Você e eu nunca vai se converter. O nosso corpo não se converte. O nosso corpo, ele é renunciado, e por decisão nossa, em dizer: eu não vou fazer mais isso que desagrada a Deus, eu não vou fazer mais isso que não presta, eu não vou fazer mais isso que não me leva a nada, eu quero fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se você quer vivenciar a vontade de Deus, fica de pé no seu lugar. Diga: eis-me aqui, Senhor, para viver a sua vontade, para viver a sua direção, para viver a tua promessa. Perceba, queridos, nós estamos em direção à promessa, nós estamos em direção à terra prometida, mas o deserto é o caminho para a terra prometida. O deserto faz parte do caminho. Deus não errou o caminho. Deus conduziu o povo para o deserto. Deus não errou o caminho. Ele te trouxe até aqui porque Ele conhece você e eu. Deus conhece a sua história. Aí quando nós passamos por alguns desertos, vem o refrigério, o oásis, a gente fala: Senhor, como foi bom aprender isso, como foi bom crescer nisso. Sua história vai servir de testemunho para outras pessoas.
a sua vida vai servir de referência para outras pessoas. Você vai poder ajudar muitas pessoas pelo que você está aprendendo, pelo que você passou. Você vai ser um testemunho vivo onde você estiver. Sabe por quê? Porque você não desistiu no deserto, mas você decidiu permanecer. Você não desistiu do medo, você não desistiu das lutas, mas você resistiu, permaneceu e continuou. Fala com Ele, fala com Deus, porque a promessa de Deus está chegando. A terra prometida está chegando.